Olá, eu sou Vinícius Ferreira e hoje você vai ouvir uma entrevista com o jornalista e estrategista político Cláudio Ost. Com anos de experiência em campanhas eleitorais, ele falou sobre marketing político, construção da imagem dos candidatos e como campanhas tentam influenciar a percepção do eleitor. Nesta primeira parte, Cláudio Ost fala como os números divulgados durante a corrida eleitoral, das pesquisas eleitorais, podem mudar estratégias e até afetar o comportamento do eleitor. Olha, o marketing ele é essencial em qualquer campanha política. O marketing ele consegue embalar o produto, porque ele tem que entender o que ele pode passar de mensagem. Obviamente, por exemplo, é uma mentira que você vai mudar a personalidade do candidato, você não muda, né? Mas você consegue afinar de uma forma que ele seja palatável. A gente estava fazendo a campanha do Raul, né, para prefeito, acho que era a segunda campanha dele para prefeito. Uma semana antes do primeiro turno, o Ibope soltou uma pesquisa na Globo em que o Raul estava quase 15 pontos atrás do segundo colocado. Ele vinha em terceiro, 15 pontos atrás. E na pesquisa nossa do dia a dia, não estava, ele estava assim, ou empatado com o segundo, tinha dia que passava 2 pontos, tinha dia que estava atrás 2 pontos, mas estava muito colado. Aquele percentual de 15%, se eu não me engano era isso, era muito, muito fora da realidade da campanha. Só que isso impacta no eleitor. Ele fala, não, esse já está fora, não vou votar nele. O Raul ficou apavorado. Aí eu estava com o computador, o laptop no colo, eu escrevi lá, ó, Ibope errou. Apareceu uma caralhada de matérias mostrando, ó, errou aqui, errou lá, errou não sei aonde e tal. Aí começamos a fazer uma série de propagandas dizendo, ó, Ibope errou não sei aonde, Ibope errou não sei aonde. Levamos um monte de processo. Mas, ó, o dia inteiro a TV dizendo que o Ibope errou. E mostrando, você tá vendo? Por isso que não pode confiar em pesquisa. Nós fomos pro segundo turno, o Barbosa não foi. Décadas atrás você tinha 3, 4 meses de campanha. Hoje não, hoje são 45 dias. 45 dias, muitas vezes você vai pegar um candidato que é totalmente desconhecido da população e você tem que transformá-lo, ele tem que se mostrar viável para comandar a cidade, comandar o estado, comandar um país. Cada candidato ele tem uma estratégia e sem essas estratégias de marketing para que ele se torne conhecido, não funciona, não dá tempo, é muito curto o espaço, entende? Além de propostas e debates, campanhas eleitorais também são marcadas pela disputa de narrativas. Em Londrina, uma eleição municipal chamou a atenção justamente pela forma como uma crítica virou estratégia de campanha. Ost relembra o caso do então candidato Alexandre Kiref em 2012. O que aconteceu naquele momento? A gente tinha tido um prefeito cassado, que era o Barbosa Neto, né? Na sequência, o vice dele renunciou para não ser cassado, aí entrou um outro, quer dizer, naquele momento específico da cidade, as pessoas estavam com muito ódio de político, né? Não queriam saber de político. E aí, quando começou a campanha, o Kiref tinha 2%, 3% de intenção de voto. É muito pouco. Nós tínhamos candidatos muito pesados naquele momento, que eram, por exemplo, o Marcelo Bellinati, que já vem de uma família que participa de política em Londrina há mais de 60 anos. Então, já no início da campanha, ele já estava lá com seus 40% de intenção de voto. Quando começou a campanha, a gente começou a discutir o que a gente ia fazer exatamente para conseguir ganhar a campanha. E a gente acabou entendendo que, como havia aquela necessidade das pessoas de encontrar um nome que não fosse necessariamente político, nós buscamos um caminho que era dizer o seguinte, falou assim, olha, isso dá para fazer, não, isso não dá para fazer. O Alexandre era empreendedor, ele tinha empresa de agronegócio, tinha empresa de tecnologia, então ele era um cara que tinha uma visão diferente do político comum. E o que a gente acabou alinhando, usando estratégias de marketing? Trazer todo o discurso dele
né, para dizer, eu falei assim, olha, eu consigo fazer porque dá para fazer e explicar como é que fazia. Isso foi deixando as pessoas com mais confiança. E aí ele acabou indo para o segundo turno, e no segundo turno foi uma guerra, né, como toda campanha. E alguém pegou uma foto dele num evento lá da Sociedade Rural em que ele estava numa área de rodeio ali, olhando o rodeio. Aí fizeram uma montagenzinha dizendo, olha, ele disse que é administrador, mas olha aí o cara, né, uma coisa assim, querendo desconstruir a imagem que a gente tinha montado durante todo o processo. E aí a gente acabou discutindo, e eu não sei, não recordo quem foi do grupo, mas alguém montou uma chargezinha e falou assim, olha, ele disse que é administrador, mas já jogou na seleção, disse que é administrador, mas já concorreu com o Papa. Então foram criando. A gente falou, pô, dá para fazer uma série disso. E começamos a fazer e distribuir, porque uma coisa que era negativa passou a ser divertida. Então aparece ele, teve uma engraçadíssima, depois eu até guardei algumas. Tem uma, por exemplo, ele na Santa Ceia, né? Tinha ele jogando futebol, tinha ele pilotando avião e disseminou pela internet. A gente usou o princípio do meme, que hoje é mais comum, e ficou divertido, né? E ajudou bastante na campanha. Óbvio que a gente fala, mas foi isso? Não foi. Foi uma série de fatores que contribuíram para a vitória. Até porque a vitória foi extremamente apertada. Chegou... o número de votos de um para outro não chegou a 1% de diferença. Então foi extremamente apertado. Então cada campanha ela tem isso, você tem que entender muito o momento da cidade. Na avaliação de Ost, o voto nem sempre é decidido de forma racional. Emoção, identificação pessoal e imagem pública do candidato ainda têm um peso importante na escolha do eleitor. Para Cláudio Ost, fatores emocionais muitas vezes falam mais alto do que propostas ou currículo durante uma eleição. As pessoas votam porque o candidato ou a candidata é bonito, porque é feio, porque é simpático, porque ela deixou, olha, porque ela me fez um favor, porque está na moda. Tem uma série de coisas. O voto consciente, ele não chega a 10%. Então, o que acontece muito? Vou te dar um exemplo. Na primeira campanha do Bolsonaro, que ele foi candidato e acabou se elegendo, a gente estava fazendo uma campanha para deputado federal. O candidato, na época, ele era do Podemos, o Walter Orsi. E o Podemos, naquele momento, tinha um candidato a presidente, que era o Álvaro Dias, né, que foi a primeira campanha que ele fez para presidente. Então, em todos os lugares que a gente ia, né, por exemplo, em empresas, em algumas associações de moradores, que tinha aquelas reuniões organizadas para ouvir o candidato, muitas vezes a gente chegava na empresa, por exemplo, algum funcionário falou, olha, vocês vão votar em quem para presidente? Se não for para o Bolsonaro, não adianta nem entrar. Aí o candidato falou, olha, mas o meu partido tem um candidato, que é o Álvaro Dias, é aqui de Londrina, inclusive, e tal. Não, se não for votar no Bolsonaro, nem vem. Não vai aceitar entrar aqui, você entendeu? Então, com esse processo de disputa ideológica, isso mudou muito também, né? Não interessa se o candidato A ou B, ele tem um baita currículo, ele tem uma formação muito boa, se ele tem na carreira dele tem muitas ações que ajudaram a cidade, o estado, etc. Se ele for de uma ala e eu sou contra, esqueça, não vou votar nele. Essa guerra ideológica tem atrapalhado muito a escolha de bons candidatos. Muitas vezes acontece isso, a pessoa ela é eleita não pelo currículo, né, e pelo que ela pode fazer em benefício da sociedade, mas pelo grito que ela dá. A gente chegou num ponto, né, que, por exemplo, você vai fazer uma matéria na rua, tem um cadáver no chão, sem cabeça, foi esquartejado. Aí a pessoa do lado assim, olha, não morreu, mas está aí o cadáver. Não morreu, não acredito, não morreu. Não, mas o cara está sem cabeça. Não, esqueça. Se ele não quer acreditar, você não tem como convencê-lo, porque isso virou quase que uma doença, você entendeu? Isso é dos dois lados, tá? Não é, olha, por causa da direita ou por causa da esquerda, é a mesma situação. Entre pesquisas, estratégias e disputa de narrativa, campanhas eleitorais mostram que a construção da imagem de um candidato vai muito além do horário eleitoral.